A memória RAM e o disco rígido correspondem respectivamente a componentes de letra A, software e software, letra B, hardware e software, letra C, hardware e hardware, letra D, software e hardware e a letra E, software e peopleware. E aí, pessoal, qual dessas respostas é a correta? Para responder isso, acompanha comigo. Quando a gente fala, pessoal, de dispositivos de hardware, nós podemos imaginar como sendo a parte física da informática, aquilo que é palpável, aquilo que eu posso tocar, certo? Então essa é a ideia de hardware, o que é palpável, a parte física, o que eu posso tocar. Porque aquilo que eu não posso tocar, aquilo que não é possível tocar, que não é palpável, aí nós chamamos de software. Por exemplo, o disco rígido é hardware. Por quê? Porque eu posso tocar no disco rígido, ele é parte física. A memória RAM, por que ela é hardware? Porque existem os pentes, aqueles módulos de memória RAM, que eu posso tocar nesses módulos de memória RAM. Portanto, são palpáveis, parte física, hardware também. Agora, se eu te der um exemplo assim, o Word, será que o Microsoft Office Word, esse editor de texto, será que é hardware? Não, eu não posso tocar no Word, então ele é software, é parte lógica. Vamos imaginar outro exemplo, o Excel. O Excel é uma planilha de cálculo, eu posso tocar no Excel? Não posso. Então quer dizer que ele é software, ele é parte lógica. Os programas de computador, os arquivos, sites da web, e-mails, não posso tocar software. Parte física, como o disco rígido, memória RAM, o teclado, o mouse e o vídeo, hardware, certo? Feito essa distinção, vamos voltar na questão que dizia a memória RAM e o disco rígido correspondem respectivamente a componentes de. Bem, como ele pediu a memória RAM e o disco rígido, os dois correspondem a dispositivos de hardware. Então, respectivamente, a hardware e hardware, como está ali na letra C de Canadá, porque tanto a memória RAM quanto o disco rígido são palpáveis, eu posso tocar, correspondem à parte física da informática, portanto correspondem a hardware, certo? Lembrando que software são os programas de computador, são os arquivos. Então, por exemplo, Word, Excel, Windows são exemplos de software, mas a memória RAM, disco rígido, teclado, mouse, vídeo, impressora, scanner, isso são exemplos de hardware. Por isso ficamos aqui com a nossa resposta da letra C de Canadá, sem dúvida nenhuma, para essa questão.